Bom dia a todos. Eu sou Maria Clara Duarte, eu sou geóloga de mina. Eu trabalho atualmente na modelagem geológica e na estimativa de recursos de curto prazo. Bom, o nosso trabalho está intitulado como Redução no Consumo Específico das Coroas com Aumento do Rendimento. A equipe do projeto foi formada por mim, juntamente com o meu coordenador na época, que era o Luiz Carlos Damasceno, e toda a equipe da sondagem, desde supervisores aos sondadores, auxiliares. Então, assim, o meu agradecimento a todos, porque realmente eu não conseguiria esse resultado sozinha. Se não tivesse o esforço e a dedicação de todos, isso não seria possível. Bom, esse trabalho, como muitos que eu vi aqui também, foi um trabalho de Greenbelt, que utilizou a ferramenta Lean Six Sigma. Então, todas as etapas do DMAIC, elas foram seguidas para a execução do projeto. Bom, o objetivo do trabalho é aumentar o rendimento das coroas. Mas por que, Maria Clara, vocês escolheram trabalhar justamente com coroas diamantadas? Dentro do centro de custo da geologia, mais especificamente da sondagem, temos o maior custo realmente relacionado às coroas. E também sabíamos que o nosso rendimento estava muito abaixo do que o fabricante especificava. As rochas de Jacobina, os litotipos que nós temos, eles são extremamente abrasivos. Então, o desgaste das coroas é muito alto. Então, a fabricante das coroas, a Acrebit, ela desenvolveu coroas específicas para a região de Jacobina. Então, não existe você pensar em aumento do rendimento sem seguir os parâmetros operacionais. Então, para que a gente consiga ter esse aumento do rendimento, eu preciso seguir esses parâmetros. E quais são eles? Peso sobre coroa, pressão de sistema, vazão, rotação e taxa de avanço. Então, quando eu analiso os tipos de desgaste, que eu tenho até aqui nessa imagem, que tem 4 coroas com desgastes diferentes. Então, eu tenho o desgaste normal e os outros 3 citados. Quando eu analiso uma coroa que ela foi descartada, que ela saiu do furo, eu consigo entender o que aconteceu, possivelmente com aquela coroa, durante a utilização, a perfuração, utilizando ela. Então, exemplo, uma coroa que tem um desgaste interno. O que possivelmente aconteceu? Um desgaste interno é um peso excessivo sobre a coroa com uma rotação mais baixa. Quando eu tenho um desgaste externo, eu tenho uma rotação excessiva, provavelmente. Então, a gente começa analisando o desgaste a nortear o nosso trabalho, entender o que aconteceu para aquele rendimento estar mais baixo. Por que eu tenho um grande número de coroas com desgaste interno, externo, sendo que o aceitável que a gente gostaria de ter era a maior parte das coroas com desgaste normal? Então, assim, a coroa ela é a principal ferramenta da sondagem. Ela precisa furar, como eu falei, diversos litotipos com uma boa taxa de avanço e um aumento, assim, um rendimento possível, maior possível dessas coroas. Então, é uma atenção especial, por isso escolhemos trabalhar com elas. Bom, aqui tem um gráfico mostrando como era o nosso indicador antes do projeto. Então, antes do projeto, de janeiro a abril, quando eu levantei esse histórico, nós tínhamos uma média perfurada de 11,9. Na Yamana, nós temos 2 tipos de coroa, trabalhamos com 2 tipos de coroa, as coroas LTK, com diâmetro LTK, e as coroas BQ. Nesse trabalho, eu abordei as 2 coroas, quando eu falo média, são as 2 coroas juntas. Então, antes do projeto, nós tínhamos uma média de 11,9. Então, o que nós fizemos? Analisamos individualmente as semanas que nós tivemos médias superiores, como também as médias inferiores, para poder entender as possíveis causas para esse baixo rendimento. Outra análise analisada foi a relação entre a nossa produção mensal da sondagem e a média perfurada. O que nós observamos foi que, no mês que nós tínhamos um rendimento alto com as coroas, nós tínhamos uma produção baixa. Quando a nossa produção era mais alta, o nosso rendimento era mais baixo. Isso está errado. Nós não podemos operar dessa maneira. Nós temos que ter um equilíbrio entre produção e rendimento de ferramental. Outra análise importante realizada foi essa dos tipos de desgaste. Por exemplo, aqui nesse gráfico em azul, eu tenho a maior parte das coroas desgastadas normais. Ok, era o que a gente esperava. Porém, nós temos um grande número com desgaste interno, 1.200 e alguma coisa, que eu não consigo enxergar aqui, e com desgaste prematuro.
Por que eu tenho esse desgaste interno tão alto? Um maior número, um grande número de coroas com desgaste interno. Isso era um ponto de atenção para a gente. Será que era relacionado à mão de obra? Nós não estávamos operando da maneira adequada, seguindo esses parâmetros operacionais? Ou tínhamos algum problema relacionado às sondas? Alguma limitação, por exemplo, de rotação? Alguma coisa relacionada? Então, nós começamos a entender, analisar todas as nossas variáveis que nós tínhamos, todos os dados que nós tínhamos para poder começar a nortear o nosso trabalho. Outras análises que foram feitas também foi em relação a sondadores, a letra, né, por supervisão, se existia uma diferença de metragem obtida por essas coroas, para a gente poder entender realmente como isso estava acontecendo. Outra análise realizada foi o diagrama de peixe, o diagrama de Ishikawa, para justificar esse baixo rendimento das coroas, a gente tentar identificar essa causa. O que nós identificamos de muito importante foram as variáveis relacionadas à mão de obra. Isso chamou muito a nossa atenção. E daí nós pensamos, a gente precisa justamente trabalhar em cima disso, capacitação da nossa equipe operacional. E foi isso que nós fizemos. Nós procuramos, ao longo de 2021, no restante de 2021, capacitar essa equipe. Então, buscamos treinamento tanto do fabricante das coroas, que é a Epiroc, das sondas, a Epiroc, desculpa, como do fabricante das coroas, a Acrebit, para que a gente consiga realmente elevar o nível técnico da nossa operação. Então, aqui, como causas vitais para o baixo rendimento dessas coroas, são os desgastes prematuros, ou seja, desgastes internos, desgastes externos. Isso, para a gente, eram causas vitais. Aqui eu coloquei um exemplo no desgaste interno, que normalmente ele está vinculado à destruição do testemunho. Isso, para a gente, da geologia, é complicadíssimo, porque além do custo, se uma coroa ela é desgastada, ela sai de operação de forma precoce, tem um custo, porque eu tenho que utilizar mais números de coroas, elas vão ser substituídas mais vezes, mas também tem a perda de informação geológica. O testemunho é justamente o que nós precisamos para fazer o nosso trabalho da geologia. Então, nós analisamos essa informação, esse pedaço de rocha, analisamos, descrevemos, fazemos as nossas análises químicas e a modelagem geológica para nortear o nosso trabalho. Então, se a gente perde essa informação, olha o prejuízo associado. E outro impacto é justamente esse custo, né? Se eu tenho um desgaste maior de coroas, eu troco mais as coroas, eu gero mais manobras, ou seja, eu perfuro menos. Se eu troco mais coroas, eu vou ter que parar, manobrar essa sonda, então tem todo esse custo voltado. Tempo é dinheiro. Então, como evolução do projeto, o que nós pensamos ao longo do ano? Nós não temos como cobrar da equipe sem estar junto da equipe. Então, é o que nós chamamos de liderança visível e percebida. Então, nós da supervisão, da geologia, enfim, os geólogos, tentamos cada vez mais estar presente em campo nas praças de sonda junto às nossas equipes. Primeiro, pequenos problemas como esse das fotos acima. Isso é uma dorna, né, um tanque de perfuração, no qual a gente coloca o fluido de perfuração. Então, na primeira imagem, a gente consegue ver que ele não está homogeneizado, na segunda, que ele está homogeneizado. Isso influencia diretamente no desgaste da nossa coroa. Então, ações simples, que é simplesmente misturar esse fluido, ver se ele está na consistência correta, que a gente chega na sonda, conversa com a equipe, mostra e conseguimos resultados rápidos. Como também essa comunicação da equipe. Então, nos DDS, toda a evolução que nós tínhamos, nós íamos passando para as equipes. Por que a gente pensava dessa forma? No momento que a gente mostra os resultados, a gente mostra que a equipe é capaz. O resultado não é só nós que estamos lá na liderança. O resultado é de todo mundo que está lá trabalhando junto, que está se esforçando dia após dia para que esse resultado saia. Então, nós fazíamos questão de dividir isso diariamente. E na outra foto, na quarta foto, o treinamento da equipe operacional. Esse foi o treinamento da Epiroc, que é o fabricante das sondas, um dos que a gente teve, juntamente com o treinamento da Acrebit, fabricante das coroas. Bom, aqui é o nosso gráfico, né, evidência da nossa melhoria. Então, nós temos a nossa média perfurada antes do projeto 6 Sigma, e após abril, quando inicia a etapa definir, até o final de outubro, novembro, na etapa controlar, nós conseguimos ver uma evolução de patamar. Então, antes estávamos abaixo da média, que era de 12,66. Maria Clara, como é que vocês conseguiram essa média, pensaram nessa média de 12,66? Foram através de análises estatísticas. Então, definimos essa meta e conseguimos ver realmente uma evolução de patamar. Então, terminamos o ano com 14,2 de média perfurada, iniciamos com 11,9. Isso dá um acréscimo de 2,3 metros em média perfurado pelas nossas coroas. E ficamos muito acima da nossa meta.
Então, isso para nós foi uma alegria, uma satisfação muito grande ao final do ano, e ao longo desse ano estamos trabalhando ainda mais para subir esses resultados. Hoje, as nossas coroas BQ elas estão acima de 17 no mês de abril, 17 metros perfurados, e as nossas coroas LTK estão com a média superior a 13 metros perfurados. Bom, melhorias que estão sendo incorporadas no fluxo de trabalho da sondagem. Então, esse acompanhamento em Power BI, ou seja, é uma visualização fácil e rápida desse KPI, ou seja, esse dashboard fica visível tanto para nós da geologia quanto para a empresa inteira. Então, para nós é uma facilidade realmente de acompanhamento da nossa operação. Então, pensamos em inserir o gráfico contendo os dois tipos de coroa, tanto LTK quanto BQ, ali tem um exemplo dele, juntamente com a nossa produção. Então, nós vamos conseguir comparar rendimento, né, do ferramental com a produção, para que eles coexistam em equilíbrio. E análise por tipo de desgaste, outra opção que sugerimos, porque também é muito importante entendermos os desgastes, como está ocorrendo esse desgaste nas nossas coroas. Bom, outro ganho muito grande do trabalho foi esse guia de bolsa fornecido pela Acrebit. Ele é um guia de uma diretriz operacional que todo sondador, toda a equipe de campo recebeu, então auxilia realmente a pequenas dúvidas. Firmamos também uma parceria junto à Acrebit de acompanhamento. Então, ao longo de 2022, eles continuam indo na unidade, no site, acompanhar a nossa evolução, acompanhar onde nós podemos ainda melhorar, onde nós estamos errando, para que a gente consiga realmente resultados ainda melhores. Então, firmamos essa parceria juntamente com a Acrebit. Então, aqui para fechar os nossos ganhos tangíveis, que é o aumento do rendimento das coroas, e como ganhos intangíveis, que são tão importantes quanto, é o aumento da vida útil do ferramental, consequentemente, a redução desse custo operacional, a melhoria da qualidade da amostragem dos testemunhos, ou seja, se eu tenho uma amostragem de melhor qualidade, vou ter modelamento geológico mais confiável, mais assertivo. Então, é uma cadeia, é um processo como um todo, que se a gente erra no início, a gente vai pagar por isso no final. Então, quanto mais a gente trabalha, tentando ser mais assertivo em todas as etapas, o resultado é mais fidedigno realmente à realidade. Diminuição de falhas operacionais, aumento do nível técnico dos operadores. Todo operador nosso, para entrar hoje na empresa, ele precisa ter um nível técnico. Os que estão lá há mais de 10 anos, os antigos, eles estão sendo capacitados para que a gente iguale esse nível entre todos. Maior confiança nos modelos geológicos, como eu disse, e redução na ocorrência de desvios de furos e aumento da assertividade e confiança nos modelos geológicos. Aqui, como saving, entre 2021 e 2022, nós saímos de uma média de 11,9, subimos para uma média de 14,2. Isso dá um acréscimo de 2,3. Esse saving ele ficou em R$ 990.231. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada. Eu queria agradecer a Yamana Gold por me proporcionar estar aqui juntamente com o Bartolomeu. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder estar mostrando o nosso trabalho. Agradecer a oportunidade que a revista Minérios nos está dando. Então, e obrigada também pela atenção de vocês.